Namastê. Hoje nós vamos falar sobre Reiki em crianças. Eu sou Tatiana Fritz Pirani, sou terapeuta natural e mestre em Reiki. Então eu recebo muitas perguntas, dúvidas sobre a eficácia, sobre os benefícios do Reiki, da aplicação de Reiki em crianças e também sobre as crianças, se elas podem fazer curso de Reiki ou não, se elas podem se tornar reikianas. Então, eu queria tirar dúvidas de vocês aqui, né? Hoje a gente sabe que não só os adultos têm muitos desequilíbrios emocionais, tem desequilíbrios físicos, mentais e também espirituais, né? Não só os adultos, mas as crianças, cada dia mais, elas estão mostrando o desequilíbrio delas. Até porque a gente sabe, né? Quem é terapeuta sabe que quando uma criança está em desequilíbrio emocional ou físico, né? Você precisa olhar para o lar dela, para os pais dela. Como é que está essa criança dentro da sua casa? Como é que está o convívio familiar? Como é que está a relação dessa criança com o pai, com a mãe? Como é que está isso, né? Então, é muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo com as nossas crianças. Por quê? Porque da mesma forma que o adulto adoece por conta das emoções, as crianças também. E elas são muito mais sensíveis. Elas são muito mais suscetíveis às energias à nossa volta. Então, um lar que não está em harmonia, que não está em equilíbrio, a criança também vai adoecer, né? Então, a criança ela vai ter frequentemente dores de garganta, né? Ela vai ter algum resfriado, ela vai ter problemas no pulmão. Tanto o que a gente acha que às vezes é normal que uma criança adoeça, mas como terapeuta eu posso falar, garantir para vocês que ela está de alguma forma vinculada ao pai, à mãe ou ao ambiente em desequilíbrio desse lar. Da mesma forma que a gente, só que elas ainda são mais sensíveis, né? Elas captam mais toda essa energia e a constelação familiar, que eu vou trazer um pouquinho do conhecimento aqui para vocês, diz que os filhos, eles adoecem no lugar dos pais, eles morrem no lugar dos pais, a nível inconsciente. Mas hoje, né, eu vou falar somente da questão energética e das emoções das crianças que elas captam dos pais e do ambiente familiar. Então, sim, as crianças ficam em desequilíbrio com muita facilidade, só que para os pais perceberem demora um pouquinho, aí a criança se torna mais ansiosa, às vezes a criança fica com raiva, fica nervosa, ela fica mais teimosa, né? Ela fica irritada durante o dia, porque ela está em desequilíbrio emocional. E a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado para perceber quando o seu filho, quando a sua filha está com algum tipo de desequilíbrio, né? Então fique atento, preste atenção como é que ela está se comportando. Ela está dormindo bem à noite? Como é que está o sono dessa criança? Como é que está o convívio dela com as pessoas à volta? Porque ela começa a ficar antissocial também. Ela começa a ter dificuldade de conviver com os amigos, com as pessoas de um modo geral, né? Então, ficar atento aos nossos pequenos é importante e o Reiki pode muito te ajudar nesse momento. O Reiki e outras técnicas que eu sempre recomendo, que eu vou recomendar aqui também. Então, eu queria falar para os pais, né, que estão precisando de cuidar dos seus filhos e que querem outras alternativas, que procuram formas de auxiliar, de harmonizar essa criança que está precisando de ajuda, que você já identificou a dificuldade dela, né? Então, se o seu filho está lá nervoso, ansioso, triste, que você sente que está mais deprimido, que está mais irritado, enfim. A primeira coisa que eu quero indicar para vocês são florais de bar. Então, os florais, eles são essências naturais de flores, e ele atua direto lá na causa do seu desequilíbrio, ele atua lá direto nas emoções, direto na causa, tá? Então, por exemplo, a alopatia, ela vai atuar no efeito. Então, você vai lá comprar um remedinho para dor de estômago e a dor de estômago vai passar porque você deu um remedinho para a dor que a criança está tomando, para a garganta, para o estômago, sei lá, para o que ela precisa. Mas a alopatia, ela trabalha com efeito, ela trabalha no efeito e não na causa. E as terapias complementares, elas atuam lá na causa. Então, o floral, ele vai auxiliar direto lá na emoção. O
que deixa a criança com dores de garganta? Quais são as emoções que trazem esse desequilíbrio para a criança? O que faz com que a criança tenha dores de estômago, refluxo, né? O que a gente escuta muitas mães reclamarem. Então, a ansiedade é das emoções que traz todo esse desequilíbrio para a parte digestiva, gástrica da criança. Então, o floral vai fazer o quê? Ele vai trabalhar na ansiedade, ele vai trazer mais calma, mais tranquilidade, só que ele é natural, né? Ele vai trabalhar lá nos seus corpos sutis. Como o processo começa sempre, né, da doença, do desequilíbrio de dentro para fora, as terapias complementares também, elas curam de dentro para fora. E é um processo, então não adianta você achar que vai tomar o floral aqui hoje e amanhã a criança já está bem. Não é assim que funciona. A gente pede pelo menos 3 meses de tratamento, tá? Acabou um vidrinho, toma outro. Porque é um tratamento, é um processo, né? Então vai tratando essas emoções com florais. E não tem efeito colateral, não tem contraindicação, eu super recomendo. Mesmo que a criança esteja fazendo um tratamento convencional ou de qualquer outro tipo de terapia natural, o floral eu sempre recomendo que ande junto, né? Que você faça junto esse tratamento. Tem alguns homeopatas que eles não gostam de misturar. Quem está usando homeopatia, por exemplo, não vai querer que você use florais. Mas procura usar aquilo que você sentiu no seu coração, que naquele momento pode auxiliar o seu filho. Seja homeopatia, seja os florais, mas hoje em especial eu quero falar sobre o reiki nas crianças. Eu falei dos florais antes para dizer que sim, você pode usar os florais para complementar o tratamento, tá? Mas o reiki, gente, ele é incrível nas crianças. Essa semana eu recebi uma criança aqui para receber reiki. Lógico que eu recebo mais, são adultos, né, que procuram, mas as crianças, elas estão precisando muito. Por quê? Elas estão precisando muito do reiki, precisando de técnicas que vão harmonizar e equilibrar elas. Elas estão vivendo um momento, como a gente, né, de pandemia, só que elas sofrem mais com isso. Porque a gente que é adulto consegue ficar dentro de casa lendo um livro, consegue estudar de uma outra forma, fazer outras atividades, que a criança não tem esse compromisso, né, com a casa, com o trabalho, de alguma outra forma a criança não tem como gastar a sua energia, ela não tem como ficar quietinha ali, canalizando a sua energia para alguma outra prática, né, para alguma outra coisa dentro de casa. Então elas têm muita energia e elas precisam brincar, correr, canalizar realmente essa energia de alguma forma. E presas dentro de casa, elas estão ficando cada dia mais ansiosas, mais nervosas, mais irritadas, porque elas não estão saindo para poder ter o espaço livre para brincar, para correr, não estão tendo contato com a natureza. Elas não estão indo nas escolas, né? Agora está voltando aos poucos, mas até então as crianças estavam tendo aulas virtuais. E essa falta do contato com outras pessoas, com os amiguinhos, então deixa a criança realmente mais ansiosa e mais nervosa, né? Então a gente consegue compreender isso. O momento que nós estamos vivendo prejudicou ainda mais a saúde emocional, mental, física e também espiritual das nossas crianças. E o reiki, ele pode muito auxiliar isso aí. Por quê? Porque a gente sabe que o reiki, ele faz esse processo de cura, né? Como floral, de dentro para fora. Todas as emoções, de alguma forma, elas ficam bloqueadas aqui no nosso corpo. Elas bloqueiam a harmonia, a passagem do prana, a passagem da energia que vem para nos restabelecer, para nos dar saúde, né? Então, o que adoece o nosso corpo são as emoções em desequilíbrio. Então, o nervoso, a raiva, elas geram como se fosse uma energia escura. Vamos falar da ansiedade aqui que nós começamos a falar. Então, a ansiedade, ela tem uma energia escura que fica aqui na região do seu plexo solar. E aí aquilo bloqueia a passagem, né, a fluidez da energia por todo o seu corpo. E quando ela bloqueia, vai adoecer os seus órgãos à sua volta. Então, o que a gente faz com o reiki?
quem está recebendo o reiki? Aquela energia, gente, o reiki, ele tanto limpa como ele reenergiza. A gente vai limpar, então, essas energias negativas, essas energias densas de raiva, de nervoso. O reiki, ele faz uma limpeza energética, ele faz uma desintoxicação de dentro para fora. Então, ele vai desintoxicando toda a raiva, todo o nervoso, ele vai fazendo uma purificação dentro do todo o seu corpo e vai harmonizar. Então, o reiki, ele vai trazer harmonia, equilíbrio, vai acalmar todas essas dores. Na verdade, não é acalmar as dores, é limpar realmente a causa dessas dores, né? E criança, assim como os florais, a criança recebe o reiki com muito mais facilidade que os adultos. Eles recebem muito mais rápido. Então, você não precisa nem fazer todo o tempo que a gente faria num adulto em uma criança. Ela absorve mais rápido essa energia. E nós temos muitos relatos de crianças que participavam da nossa noite de reiki gratuito. Eu tenho um grupo de terapeutas reikianos, né? A gente formou esse grupo e uma vez na semana a gente doa reiki, né? Faz um reiki voluntário. E vão muitas crianças. E no início, né, até elas se acostumarem, era uma loucura. Era criança correndo para um lado, para o outro. Conseguir fazer elas ficarem deitadas na maca era muito difícil. Mas hoje é muito tranquilo, né? Então o reiki vai acalmando a sua criança. As crianças hoje chegam lá, elas deitam na maca, bonitinhas, sozinhas, ficam quietinhas. Algumas dormem, chegam a dormir com o tamanho do relaxamento que o reiki traz. Então, o reiki é super recomendado para as crianças, para harmonizar a sua criança que tiver qualquer tipo de desequilíbrio, seja físico, mental, emocional ou espiritual. Então, lembrando que o reiki, ele tanto limpa, como ele vai energizar a criança. Para quem já está doente, a criança que já está com alguma doença no físico, também, tá? O reiki, gente, ele é puro amor, pura energia de cura. Então, se você está com alguma criança que precisa de receber reiki, procura um reikiano ou faça o curso de reiki para você aplicar nos seus filhos. Eu já dei muito curso de reiki para as mãezinhas que queriam simplesmente o curso para poder aplicar nos seus filhos. E diz que eles recebiam muito bem. Então, elas passam a dormir melhor, elas ficam mais calmas, elas ficam mais tranquilas. Elas se protegem mais das energias negativas, porque está fortalecendo o campo áurico das crianças, está fortalecendo a imunidade da sua criança, porque o reiki, ele também fortalece a imunidade da criança. O reiki, ele te conecta, né, com a sua presença divina. Ele traz harmonia e traz equilíbrio. Então, a criança sai de uma sessão de reiki super leve, super tranquila. Claro que na primeira sessão, como eu disse, talvez ela fique um pouco mais agitada. Mas na segunda sessão, na terceira, ela já vai estar bem calma, vai deitar na maca, vai receber o reiki com tranquilidade. Se você não puder fazer numa maca, se você já é reikiana, faça numa cadeira, numa poltrona, na cama do seu quarto. Mas faça o reiki no seu filho. O reiki é uma técnica que traz paz, equilíbrio, serenidade. E ela pode ser misturada com qualquer outro tipo de técnica. Você pode, eu falo misturada, eu quero dizer que você pode trazer outras técnicas para complementar o tratamento. Mas o reiki por si só já traz todo esse estado de relaxamento que a sua criança precisa. Então fica aqui a minha dica. Se você tiver mais dúvidas sobre o reiki em crianças, você pode me perguntar, deixar aqui nos comentários. Vou pedir para você seguir minhas redes sociais, indicar para os amigos e eu vou sempre responder as dúvidas que vocês tiverem. A outra dúvida que me perguntaram sobre se criança pode fazer o curso de reiki. Sim, as crianças podem se tornar reikianas, né? Tem curso próprio para isso, só para criança. Eu não dou curso só para crianças. O curso que eu dou é a partir de 12 anos. Aí sim, a criança já é um pré-adolescente, né? Então, esse eu consigo atender. Mas para as crianças menores eu sei que existe, mas eu não dou, tá?
Então, pensa como é lindo, né? Você receber reiki desse serzinho de luz que já são as crianças. Principalmente essas crianças que estão vindo agora na nova era, né? Crianças índigo, cristais, arco-íris. Você receber reiki desses serzinhos de luz. Vai ser muito bom, né? E é bom, gente, também, porque elas vão se acalmar. As crianças, lembra que quem aplica reiki, fica 30% da energia com o reikiano, da energia reiki, e 70% passa pro seu cliente, pro seu paciente. Então, quando a criança vai aplicar reiki, ela também está se harmonizando. Eu já recebi reiki de uma criança e eu achei fantástico. Eu deixo aqui, então, essa dica também para você procurar fazer um curso de reiki com seu filho. Já recebi várias mães e filhos aqui para fazer curso de reiki. Fica o convite, eu agradeço a atenção de todos vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo que a energia reiki, ela transforme as nossas vidas, que a energia reiki transforme as energias, traga energias de cura para todo o nosso planeta Terra, emanando o reiki a todo o planeta Terra. Eu envio o reiki a você agora, nesse momento, que você receba no seu coração as energias de amor, de cura. Lembrando que o reiki, ele é bom para todo ser vivo. Ele traz harmonia, cura, desintoxicação, limpeza energética para o idoso, para o adulto, para a criança. Você pode aplicar o reiki nas plantinhas. Então, faça bom uso dessa energia. Use e abuse dessa energia reiki. Procure um reikiano ou venha fazer o curso de reiki comigo. Namastê. Luz e paz para o coração de todos nós.